kids! Welcome again to another lesson! Hello, how are you doing? Como você já sabe, chegou aqui, encontrou essa tela aqui? Eita, é dia de texto com áudio, certo, simpatia? Pois é, meu amigo, minha amiga, hoje nós vamos aprender novas estruturas, novas frases, estudar pronúncia, tudo junto, gramática, tudo num balaio só. E hoje o nosso tema, o tema da semana é esportes. E hoje nós vamos estudar um texto que pergunta a seguinte questão. What kind of sports do you like? E aí eu já começo com o título do texto. Olha só, olha a pergunta. What kind of sports? What kind of sports? E vou colocar aqui embaixo. Do you like? Então eu quero que vocês percebam o seguinte. Nós temos duas frases aqui dentro de uma frase só. Então a gente juntou duas frases. What kind of sports do you like? What kind of sports do you like? Esse what kind of vai ser muito útil pra gente em inglês. Mas muito. Porque esse bonito aqui, ele quer dizer que tipo de. Saca só. Que tipo de. What kind of, tá? Que tipo de. Quando eu coloco sports, obviamente eu tô perguntando que tipo de esporte. What kind of sports? E aí eu venho com do you like? Lembra que do you like é a estrutura que eu uso para perguntar você gosta? Juntei tudo numa frase só. What kind of sports do you like? Que tipo de esportes você gosta? Qual é o tipo de esporte que você curte? Ok? Então, ó. What kind of? Que tipo de? E aí eu posso dizer, que tipo de cor você prefere? What kind of color do you prefer? Que tipo de atriz você prefere? Que tipo de atriz que é meio estranho, né? Seria qual atriz? Mas que tipo de comida você prefere? What kind of food do you prefer? Ok? Então, what kind of vai ser uma mão na roda para nos ajudar a perguntar coisas. Beleza, então, simbora, vamos se jogar para o texto. Hoje nós temos uma conversa entre dois amigos, Will e Pedro. Will diz, Hey Pedro, deixa eu acionar minha canetinha aqui, Brasil, pera. A Titi louca esqueceu de acionar a caneta. Acho que eu vou botar azul. Hoje eu tô na vibe do azul, vamos azul? Vamos, olha lá. Ele diz, Hey Pedro, e a gente já sabe que hey é uma forma de dizer oi. A gente pode dizer hi, a gente pode dizer hello, tá? E ele escolheu hey. Hey Pedro, what kind of sports do you like? What kind of? Eu fiz um sonzinho aqui, a gente já sabe que esse som aqui é um som com V, né? Mas é um som como se fosse of. What kind of? What kind of sports do you like? Que tipo de esportes você gosta? Aí ele mesmo, ó, hold on, é uma forma, um jeito bastante informal de dizer wait, tá? Wait, espere. Então, esse hold on aqui, ele tá dizendo, aguenta aí, segura aí, aguenta. Aí ele diz, let me guess. Me deixe adivinhar. Deixa eu adivinhar. Let me guess. E você já sabe que, ó, esse t, a gente dá uma derrubada. Então, let me, e não let me. Se eu disser let me, tá errado, teacher Lori, Mas normalmente, naturalmente, eles dizem let me guess. Deixa eu adivinhar. Soccer? Então ele diz futebol. Aí ele vem. I heard Brazilians are crazy about soccer. Is that true? Eu ouvi dizer. I heard como eu ouvi dizer, tá? Um passarinho me contou. Eu ouvi dizer. I heard Brazilians are crazy about soccer. Is that true? Eu ouvi dizer que brasileiros são loucos por futebol. É verdade? Isso é verdade? Aí o Pedro diz, yeah, I think most of them. Most of them. O Pedro diz, sim, eu acho que a maioria deles. Então, já saindo aí, ó, tirando de corpo. Então, must of them, a maioria deles. Tá? Ele disse, yes, I think most of them.
Eu acho que a maioria deles. E aí ele já vem, ó. But I'm not a big fan. I'm not a big fan. I'm not a big fan. Eu não sou fã. Eu não gosto muito. Eu não curto. I'm not a big fan. Ok? Aí ele diz, I prefer, eu prefiro, I prefer extreme sports. Eu prefiro esportes de aventura. I prefer extreme sports. Aí ele vai dizendo quais. Então esse like aqui, ó, pay attention, ele não é o verbo gostar. Ele tá com uma conjunção comum. Então ele diz, I prefer extreme sports like scuba diving or skydiving. Eu prefiro esportes de aventura como scuba diving, mergulho, ou skydiving, paraquedismo. What about you? Então, what about you é uma forma, se eu quero saber a opinião da outra pessoa, ele poderia ter usado aqui também, ó, o and you, e você, eu gosto disso. And you, eu gosto daquilo. What about you? E você? Aí o Will diz, extreme sports? Are you crazy, man? Tá maluco, cara? Tá maluco, cara? Are you crazy, man? It's too dangerous to me. It's too dangerous for me. It's too dangerous for me. É muito perigoso. É muito perigoso? Dangerous. Qual é o oposto de perigoso? É alguma coisa que é seguro, certo? Seguro, safe. This is safe. Isso é seguro. This is so dangerous. Isso é perigoso, ok? Aí ele diz, I prefer traditional sports. Eu prefiro esportes tradicionais. Aí ele vai dizendo quais esportes são esses? Like soccer and volleyball. Like soccer and volleyball. Do you have an idea how many... Ok, very good. Vamos parar por aqui, ó. Ele veio com do you have e any idea. Do you have é aquela estrutura que a gente usa para dizer você tem? Any idea? Alguma ideia. Então ele juntou tudo. Do you have any idea? Significa você tem alguma ideia? Você faz ideia? Então vamos colocar assim, você faz ideia? Né? Que a gente utilizaria muito no Brasil. Você faz ideia? Do you have an idea? Aí ele continua concluindo, ó. How many people die per year doing extreme sports? How many people die per year? Essa estrutura aqui, ó, significa quantas pessoas morrem por ano? How many people die, morrer, né? Per year. Quantas pessoas morrem por ano? Você tem ideia? How many people die per year doing extreme sports? Você tem ideia de quantas pessoas morrem por ano fazendo esportes de aventura? Aí o Pedro diz, come on, Will. Tipo, cara, se toca, pelo amor de Deus. Why are you so dramatic? Why are you so dramatic? Esse so de tão, por que você é tão dramático? Ó, why perguntando, why are you so dramatic? I have no clue. I have no clue significa eu não faço ideia. I have no clue. Eu não faço ideia. Ele poderia ter dito I have no idea. Ok? I have no idea. Então você pode dizer I have no clue. I have no idea. Para os dois, eu não faço a mínima noção. Eu não faço ideia. Tá? Vou botar assim, eu não faço ideia. Beleza? I have no clue. I have no idea. Eu não faço ideia. E ele continua. I have no clue how many people die because of extreme sports, but I can tell you the number of soccer players who got injured playing soccer. Então ele diz, ó, I have no idea how many people die because of extreme sports. Eu não faço ideia do número de pessoas que morrem por causa, tá? Do esportes de aventura, because of. Então dá essa ideia de por causa. Ok? Aí ele diz, but I can tell you. Então eu juntei o tell com you num som só. Tell you. But I can tell you the numbers of soccer players who got, e a gente vai se prender aqui, ó, who got
injuries, playing, who got injuries. Então, ó, que tem, ficaria assim, que tem lesões, que adquirem lesões, ok? Porque a gente tem o verbo got aqui, a gente sabe que é o passado do verbo get, e a gente sabe que esse é um verbo que está muito ligado à circunstância. É um verbo circunstancial, um verbo de contexto, tá? Então, quando ele utiliza esse who aqui, gente, ele está utilizando porque ele está falando, ó, de jogadores de futebol. Ok? Então, I can tell you the numbers of soccer players who got injured playing soccer. Many of them, muitos deles, many of them, muitos deles, many of them, muitos deles, need surgery to repair the damage. Boa, então, ó, muitos deles precisam de cirurgia, cirurgia em inglês, surgery, cirurgia. To repair, reparar, cirurgia de reparação, tá? The damage seria o estrago, tá? Então, ele disse, many of them need surgery, vou subir aqui, many of them need surgery to repair the damage. Muitos deles precisam, ó, o verbo need aqui, de precisar, precisam de cirurgia para reparar o dano, para reparar o estrago. Então, vou botar damage como dano e como estrago. Ok? Todo mundo vivo até aí? Aí ele diz, besides, então ele diz, além disso, tá? Além disso. Então, ele já vai complementar, ele vai adicionar alguma coisa. Então, ele diz, besides, além disso, doing extreme sports is so interesting. Beleza, lembra que a gente comentou que o ING, ele não vai ser só gerúndio, então fazendo não. Em alguns momentos ele vai ser também infinitivo. Nesse caso ele diz fazer, tá? Então ele diz doing extreme sports, fazer esportes de aventura, is so interesting, é tão interessante. It's so interesting, é tão interessante, because you can face your fears. You can face your fears. Então, esse face aí não é o rosto, é encarar. Encarar. Você pode encarar o quê? Your fears, os seus medos. Ok? Então, you can face your fears. Você pode encarar os seus medos. And feel the adrenaline rush. E sentir a adrenalina. Os picos de adrenalina. Adrenaline rush. Picos de adrenalina. Em inglês, adrenaline rush. Ok? Very good. Aí o Will diz, I'm not with you. Então, uma das formas de eu discordar de alguém, eu posso dizer, I disagree. Eu posso dizer, I don't agree. I don't agree with you. E informalmente você pode dizer, I'm not with you. Tipo assim, não tô com você nisso aí não concordo com você nisso aí não, tá? I'm not with you. Aí ele diz, how about all those scare stories about people that disappear in the middle of a cave doing scuba diving? E sobre todas aquelas, all those aqui, ó, eu tô falando de mais de uma história e aquelas histórias, então tá longe, por isso eu escolhi those, ok? E sobre todas aquelas scared stories, então, e sobre todas aquelas histórias aterrorizantes, histórias que dão medo, histórias, vou colocar assim, aterrorizantes. Tá, que palavra complicada. Scary stories, histórias que dão medo, histórias aterrorizantes. About people, sobre pessoas that disappear, sobre pessoas que desaparecem. In the middle of a cave, no meio, ó, no meio de uma caverna,
No meio de uma caverna. In the middle of a cave. In the middle of a cave. No meio de uma caverna. Repete. In the middle of a cave. Ok? E aí ele diz, fazendo esporte de aventuras, que nesse caso, mergulho. Doing scuba diving. Então, a pergunta começa aqui, é bem longa, tá? E termina aqui. Então, ele diz, how about all those scary stories about people that disappear in the middle of a cave doing scuba diving? Só faltou né? Porque ele tá praticamente passando na cara do amigo. Todas aquelas histórias, nananã. Aí ele diz, God forbid me, que significa Deus me livre, ok? Deus me livre não é God me free, pelo amor de Deus, hein, gente? É God forbid me, Deus me livre. Deus me livre dessa situação, God forbid me, ok? Aí o Pedro diz, it's just me or you don't like extreme sports? Ok, quando a gente começa uma frase assim, ó, it's just me, a gente tá perguntando assim, só eu tô percebendo, tá? Então lá, it's just me or you don't like extreme sports because you're scared to death? Só eu tô percebendo ou você não gosta de esportes de aventuras porque você tem, ó, medo da morte? Morte, death. Ok? Die, como a gente viu lá em cima, morrer. Ok? Dead, morto. Ok? Very good. Então, aqui, ó, a família de palavras relacionadas à morte. Ok? Então, scary aqui, a gente tá falando de medo, de assustado. Uma pessoa que tá assustada, uma pessoa que tá com medo. It's just me or you don't like extreme sports because you're scary to death. Death. Ó. Ok? Aí ele diz, man, you should try skydiving. Você deveria tentar, ó. You should. Seria você dando uma sugestão. A gente utiliza esse should para dar uma sugestão, uma recomendação. Então, cara, você deveria tentar experimentar paraquedismo. You should try skydiving. When you feel all the air in your face, quando você sentir todo aquele ar no seu rosto, I swear, eu te juro. Então, eu te juro, né? Que aí nesse contexto pode ser como eu te prometo, tá? I swear, it's just a matter of time to change your mind. Eu te juro, eu te prometo. It's just a matter of time. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo, tá? It's just a matter of time. Vou colocar aqui embaixo. It's just a matter of time. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo em inglês. It's just a matter of time. It's just a matter of time to change your mind. Change your mind, mudar. Change your mind, mudar de ideia, tá? Mudar de ideia. Fica parecendo, né? Mudar a sua cabeça. Então, a gente dá essa ideia de mudar de ideia. Aí ele diz, give a leap of faith. Give a leap of faith. Give a leap of faith. A leap of faith, se a gente for olhar ao pé da letra, faltou o T aqui, o H. Seria um pulo, um salto de fé, né? Um salto de fé. Então, seria a gente dizendo assim, rapaz, dê uma chance, dê uma oportunidade, né? Dê uma chance disso acontecer. Aí o Will diz, I've already made my mind. Minha mente já tá feita. Eu não vou mudar de ideia, não. Então, ele utilizou o present perfect, a estrutura do present perfect, para dizer, I've already made my mind. Minha mente já tá feita, eu não vou mudar de ideia. Eu já tomei minha decisão, então vamos botar assim? Minha decisão tá tomada. Tá? Minha decisão tá tomada. I've already made my mind. I've, present perfect. Sem desespero, a gente ainda vai conhecer esse tempo verbal, tá? Minha mente já foi feita, então a gente tá traduzindo para ficar mais abrasileirado. Minha decisão está tomada, tá?
E eu botei tá, né, gente? A louca. Está tomada. Pronto. Minha decisão está tomada, Pedro. Forget about it. Forget about it. Esquece isso aí. Deixa de maluquice. Forget about it. Aí ele utiliza, ó. On the other hand, quando a gente dá uma opinião e a gente quer mostrar o outro lado, o lado oposto da opinião, a gente diz on the other hand, por outro lado, tá? Por outro lado, on the other hand, por outro lado, I don't have money for those sports. Eu não tenho dinheiro para esses esportes. I don't have money for those sports. They're usually very expensive. Eles normalmente, usualmente são muito caros. Very expensive. Because you need to pay for the instructor, the equipment. Porque você precisa pagar, you need to pay pelo instrutor, pelo equipamento. And all of those things are too expensive for me. And all of those things are too expensive for me. Todas essas coisas são muito caras para mim. Too expensive, muito cara. Ok? Very good. Aí o Pedro diz, no problem. If you say yes, ele utilizou o if, que pra gente quer dizer se, ok? If you say yes, se você disser sim, it's going to be my treat. Ok, to be my treat, it's going to be my treat, ele tá querendo dizer, vai ser por minha conta, ou seja, eu pago. Ok? It's going to be my treat. Eu pago. Vamos colocar assim? Eu vou pagar, né? Vamos colocar assim, eu vou pagar. Eu vou pagar, eu pago. Por minha conta. Então, por minha conta. É por minha conta. It's my treat. It's my treat. Ok? Aí, ele diz, what do you say? O que você diz? Aí o Will diz, I say no. Eu digo não. You know what? Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? You know what? Sabe de uma coisa? Então, you know what? Sabe de uma coisa? Let's talk about politics. Vamos falar sobre política. Let's talk about politics. Vamos falar sobre política. Have you ever that? E continua, tá? Então, ele perguntando, você já... E continuou a conversa sobre política, porque ele não quer falar sobre o assunto de extreme sports. Wow, what a journey, guys, right? Very good. A lot of new expressions to learn in this class. Good job. I hope you could able to understand everything you taught, everything we learned in this lesson, and it's pretty much important for you to continue to studying, ok? Então, vou deixar para você esse material, o áudio, tudo aqui para você fazer o download. E é muito importante que você pare, anote essas expressões. Pode alimentar o seu Anki com algumas dessas expressões, tá? Para que você vá cada dia mais aumentando o seu vocabulário na língua inglesa. A gente já sabe, se você tem vocabulário, e se você tem esse vocabulário dentro de contextos, você consegue se comunicar. Ok? That's it for today and see you in another lesson. Bye bye!